como que foi a sua história, assim, o começo da história da sua coleção de vinil? Então, eu cresci dentro de uma rádio. Já começa aí. Ah, que legal. E quando eu era criancinha, lá, né? Lá na Serra Catarinense, era a Rádio Alvorada, de Santa Cecília, a rádio do meu nono. Então, vivia dentro daquela rádio. E naquela época, a gente só utilizava realmente o vinil. Era o vinil, era cartucho para propaganda, não tinha nada de computador. Estava iniciando a era do CD, a gente estava saindo da fita cassete. Então, tinha possibilidade de usar um CD, um vinil, né? Então, a gente ficava alternando isso, né? E eu ficava contemplando, vou dizer assim, né? O trabalho dos sonoplastas e do locutor, enfim, porque eu achava aquilo demais, achava o máximo, né? E aí, quando tu cresce dentro de uma rádio, minimamente você vai gostar de música, né? Então, era o dia inteiro ouvindo música. E nós morávamos numa casa, né? Onde ficava a torre da rádio. E essa casa, ela ficava longe da cidade. Precisava ser longe da cidade. E lá nessa casa tinha o transmissor da rádio. Esse transmissor era um rádio gigante, dentro de uma sala gigante. E esse transmissor, ele ficava tocando música o dia inteiro, porque a gente precisava ouvir para saber se estava tudo ok com a rádio. Então, ali eu já, forçadamente, ali eu alimentei o meu amor pela música mesmo, né? Porque era o dia inteiro, a gente vivia, a gente acordava e dormia naquele meio ali, né? E quando eu passava o dia na rádio do meu nono, geralmente eu passava no estúdio de gravação, ouvindo disco, ou eu passava na discoteca, organizando os discos em ordem alfabética. Que legal. Era uma criança metódica, assim, né? E a gente estava até conversando antes sobre um processo que a gente fazia nas rádios com os vinis, que era de passar uma fita em volta da embalagem do vinil para não estragar, enfim, né? E eu era a pessoa responsável por aquela função. Então, chegava um vinil novo na rádio lá e ia eu passar fita em volta do vinil, né? Então, assim, você vai criando uma memória afetiva. Sim, com certeza. Né? E nós, seres humanos, nós somos, por si só, muito afetivos, né? E a música, ela faz isso com a gente, né? Nós somos seres associativos. Sim. E a gente associa a música a tudo. Com certeza. A pessoas, a lugares, a épocas da nossa vida. Então, não tem como eu não associar esse momento que eu vivi na minha vida, né? Com esse amor pela música mesmo, né? E aí, cresci, fui embora, vim pra cidade grande e me formei, né? Me tornei musicoterapeuta. Obviamente, não tinha como seguir outra profissão, enfim, né? Se não trabalhar diretamente com música, né? E um tempo atrás, eu descobri que aconteciam algumas feiras de vinil. E ali eu retomei aquele amor, veio aquela memória afetiva de novo. Eu pensei, poxa vida, tinha uma época da minha vida que eu era tão apaixonada por vinil, né? Pelo bolachão mesmo, né? Aquele gosto de ter o bolachão na mão, né? Pensei, quer saber, eu vou comprar uma vitrola. No mesmo dia que eu fui na feira do vinil, fui lá na loja, comprei a vitrola, comprei um vinil que eu trouxe aqui, inclusive, eu posso mostrar ele? Com certeza, por favor. Não foi esse. Primeiro vinil que eu comprei, eu não lembro. Eu já ia te fazer essa era pergunta. Oferante, mas foi esse daqui. Que daí a pessoa estuda piano, eu também sou professora de piano. Obviamente que eu comprei um Chopin. Né? Que legal. Polonês, música maravilhosa. Mostra ali pra câmera, por favor. Tá aqui. Comprei por causa dessa música mesmo, polonês. Aí, eu lembro que eu passei, sei lá, a tarde inteira naquela feira, vislumbrada com aqueles vinis todos. Passei o dia folheando vinis. Comprei esse aqui, comprei minha vitrola, cheguei em casa, montei a estrutura, coloquei o vinil, me joguei no chão e esperei. E veio a música. E eu pensei, cara, que sensação. Eu imagino. O barulhinho da agulha batendo no disco. Não tem Spotify que vença
essa sensação, essa memória, Exatamente. é isso daqui, sabe? Sim, aham. Aí lá fui eu começar a gastar meu rico dinheirinho novamente em vinis. Realmente. Questão, assim, de valores, já que a gente entrou nesse tema. Hoje em dia, o disco está voltando a ser muito valorizado, Sim, né? uhum. Como que foi para você essa mudança? Primeiramente, essa pergunta eu quero te fazer. Essa mudança do analógico para o digital. Uhum. E como que você acha, assim, que os valores, se os valores estão sendo melhores, assim, ou se está um pouco inacessível ainda? Então, a gente vive uma nova era musical, vamos dizer assim, né? Sim. Eu sou da época do vinil, da fita cassete, aí veio o CD, beleza, a gente tinha o maior prazer em encomendar o CD. Eu que morava numa cidade pequena, não tinha loja de CDs, então a gente tinha que encomendar o CD, enfim, tal. Depois, a gente começou naquela função de baixar música, que coisa mais ilegal, né? De fazer isso. Tinha os programas específicos, o Ares, o Casa, meu Deus, era uma semana na expectativa para baixar uma música que às vezes vinha errado, mas tudo bem. E vinha uma qualidade muito ruim também, ruim, né? Mas, por exemplo, o Teatro Mágico, que é um vinil que eu trouxe aqui, que foi o único vinil da minha vida que eu comprei ele Mostra um pouquinho. novo. Zerado. Ah, que legal. Porque o resto, eu só compro vinil usado. Pra mim, vinil tem que ter recado, tem que ter... História. tem que ter uma história. Mas esse aqui foi o único vinil zero bala que eu comprei, porque realmente sou apaixonada pelo Teatro Mágico. E eu conheci o Teatro Mágico por causa do Casar. Baixando um álbum, deu errado, baixei o álbum do Teatro Mágico, primeiro álbum deles, e fiquei vidrada. Isso foi em 2007, eu acho que foi o ano que eles começaram, não tenho certeza. Então, eu sou há muito tempo fã deles por causa disso. Que legal. Então, assim, naquele momento, a música começou a ser mais acessível pra gente, né? Hoje, a gente não tem nem o que dizer, né? Tu dá tu olha ali no Spotify, tu encontra qualquer coisa. O YouTube te oferece qualquer coisa. Exato. Sinceramente, pra mim, não tem graça. Sim. A magia, toda a magia que o vinil traz não é a mesma sensação do digital, né? Não é a mesma sensação. Eu acho que essa geração atual, ela tá perdendo muito por conta disso. Mas a gente tá resgatando agora. Isso, exatamente. Acho isso bem importante. Com relação a valores, eu acho que quando tu é colecionador, tu não pensa muito nisso, né? Você pensa mais na qualidade, na história. Tu pensa na história, tu pensa no vinil que tu quer adquirir, Isso. né? Então, eu levo um pouco de sorte, porque os vinis que eu busco são uns vinis pouco procurados. Eu sou a pessoa mais aleatória nesse sentido. Eu trouxe os meus vinis aleatórios pra mostrar pra vocês. Vocês vão rir da minha cara. Tá tudo bem, não tem problema. Mas eu busco esses vinis que geralmente custam R$2, R$10. Teve um vinil aqui que eu comprei, paguei R$2 na Feira do Brick. Lá na Redenção, lá em Porto Alegre. Lá tem muito vinil. Mas os vinis lá estão em péssimo estado, mas não importa, é vinil. E eu catei esse... Eu vou mostrar esse vinil que eu encontrei lá, que eu tipo... Não, já vi você passando uns ali que eu já tô curiosíssima. Foi um achado, que é o primeiro vinil de Sandy Júnior. Que legal. Eu paguei R$2, olha que coisa linda. Nossa. Não, e tá bem conservado, né? Sim, foi uma sorte. R$2, Que gente. legal. Esse aqui não tem nenhum autógrafo, mas é o primeiro vinil deles. Eu nunca tinha encontrado em nenhuma feirinha. Que legal. Então, assim, os vinis que eu procuro, realmente, eles não são muito visados nessa questão. Sim. Claro que de vez em quando a gente briga por causa de um Paul McCartney, que tu vai pagar uns R$150, um Beatles, que tu vai pagar uns R$200. Isso eu tô falando de vinil usado, né? Sim. Mas tá tudo certo. Mas os vinis que eu, particularmente, eu procuro, eles não têm um valor muito alto. Ai, que bom. E da sua coleção, assim, qual você consegue definir um assim que você fala, não, esse daqui é o meu xodó, esse é o meu favorito? O meu xodó é esse do Teatro Mágico, porque eu sou apaixonada pelo Teatro Mágico. Foi o que você comprou novo, né? Novo, né? Que eu comprei no site deles, enfim, né? Mas eu não negocio nenhum dos meus vinis, assim. Porque geralmente quando eu vou numa feira, eu já meio que vou com o olhar aberto para as aleatoriedades que eu gosto de adquirir, ou algum específico que eu estou procurando. Sim. Por exemplo, na próxima feira eu quero encontrar um Elton John, que tenha determinada música. Eu passei, eu acho que 1 ano indo em várias feiras procurando um vinil do Elvis que tivesse uma música específica.
Quando eu encontrei, foi uma festa, assim. Entendi. Mas, então, eu vou fazendo esse garimpo, assim, né? Mas, geralmente, eu fico pensando mais nesses meus aleatórios, por exemplo. Deixa eu pegar um vinil super aleatório. Isso, sabia. TV Colosso, gente. Eu jamais perderia de adquirir esse vinil. Maravilhoso. De que ano ele é? Cara, eu não sei. Não faço ideia. Em algum lugar deve estar escrito aqui. Deixa eu pensar. No selo. 93. 93. Tá aqui, ó. Eu tinha 2 anos. Tu tá de brincadeira. Em 93, eu já tinha quase 10. Nossa, mas tava super bem. Esse aqui é de 93. Outro que, pra mim, foi... Eu chorei, né, basicamente, quando eu encontrei esse vinil. Você chorou? Chorei. Que legal. Porque aí, sim, foi uma memória... Você chorou, que legal. Foi um gatilho, né, que é esse daqui, do Carrossel. Nossa. Porque eu sou dessa geração aqui do Carrossel. E tem uma história com esse vinil aqui, né? Quando eu encontrei ele, eu chorei, obviamente, né? Porque, meu Deus, um vinil do Carrossel, novela que eu adorava quando eu era criança. E quando eu frequentava a rádio do meu nono, eu lembro que teve um período que um locutor ficou doente. E eu tinha um tio, que também era locutor, e ele via que eu ficava rodando. Toda vez que ele estava fazendo o programa dele, eu ficava rodando, assim, o estúdio, ficava olhando o que ele estava fazendo. Aí ele perguntou se eu queria aprender a mexer na mesa de som. Eu tinha 8 anos. Eu falei, óbvio, me ensina. E ele me ensinou tudo, me ensinou os botões, colocar propaganda, colocar o vinil. Então, tipo, eu tinha muita prática de colocar a agulha exatamente na faixa do vinil da música que ia tocar. E ele me ensinou isso, eu aprendi muito rápido, porque eu queria muito isso. Sim. E aí, um locutor ficou doente. Ele ficou de atestado ali 1 semana. E o meu nono disse que tu quer descobrir ele, tu não precisa falar nada, tu toca a música o dia inteiro e coloca as propagandas nos horários. Eu falei, com certeza, eu quero, meu momento. E aí, no meio da tarde, uma vez, eu lembro que eu coloquei uma música do Carrossel. Desse vinil aqui, o meu nono ligou pra rádio, ele não estava lá, ele disse, o que tá tocando na rádio? Carrossel, nesse horário, no meio da tarde, não é pra tocar esse tipo de música, mas é porque eu não tinha essa noção, né? Sim, sim. Eu fui tocar o que eu gostava, na verdade, né? Eu tocava mais ou menos o que todo mundo tocava, mas aí eu toquei uma do meu gosto ali, né? Enfim, então, isso ficou gravado na minha cabeça. Eu ter colocado uma música lá no meio da tarde, o meu nono ter me ligado pra me dizer, né? Que não era, aquele horário não era o horário específico para tocar aquele tipo de música, né? E assim, né, veja que a gente vai criando essas memórias e a gente vai cultivando isso no decorrer da nossa vida e isso é muito bom, isso é muito gostoso. Com certeza. Não que nós somos seres nostálgicos, mas de vez em quando é bom. Eu me considero bem nostálgica. Eu acho que essa é muito importante, né? Não, resgatar sempre, não deixar... Claro, se atualizar sempre, porque hoje em dia é uma necessidade você acabar se adequando, né? Às mudanças. Sim. Mas eu acho que sempre resgatar ali, ficar um pouquinho nas coisas do passado, acho bem legal também. Eu acho que assim a gente não perde a nossa essência também, né? Exatamente. A gente não substitui memórias, porque tudo que a gente tem dentro da gente é muito importante. Sim, com certeza. Né? Bom, gente, então vamos encerrar essa entrevista maravilhosa com a Cissa. Cissa, muito obrigada pela sua participação, por disponibilizar seu tempo para estar vindo aqui, contar um pouquinho da sua história. Foi muito bom ter você aqui conosco. E deixa seu contato, porque, como a gente já falou, a Cissa, ela é musicoterapeuta. E, então, se vocês precisarem de alguma coisa, pode ir. Eu que agradeço o convite, tá? A gente gosta de falar de coisas que fazem parte da nossa vida, né? Então, é sempre um prazer falar sobre música, sobre vinil. E sim, né? Sou musicoterapeuta, eu tenho um espaço chamado Conexão Sonora. Lá no Conexão Sonora, nós fazemos atendimentos individuais de musicoterapia, algumas aulas de instrumento também, e nós também atendemos empresas com a musicoterapia para empresas. Para me encontrar nas redes sociais, então, é @CissaScheffer. Quem conseguir digitar e me encontrar. Soletra pra gente, pra você. SYSSA,
Tá. SCHEFFER. Então tá certo, muito obrigada, Cissa. Eu que agradeço. Então, se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. Conhece alguém ou coleciona vinis? Também entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 48 99189 6775. Até o próximo episódio.